Oi, Gabriela Godoy, tudo bem? Então vamos lá, gente. Vamos iniciar aí a aula, né? Quem ficou com o primeiro grupo? Quem participa do primeiro grupo aí? A da letra A à letra I. Quem quer começar? Deixa eu ver se eu deixa eu só ver se eu abro aqui a proposta da roda. Só um minutinho, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá abrindo, tá, gente? A gente já começa aí. Isso. Então, o primeiro grupo, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre tristeza, depressão e pós-parto, tá? Então, tristeza, depressão e pós-parto. E o segundo grupo, a gente vai conversar de perda e luto no período ali perinatal. Tá, gente? Ok. Eu acho que então, a letra A até aí, né, o grupo 1, e da letra J até a T, o grupo 2, tá bom? Eu vou parar de compartilhar o conteúdo. Deixa eu ver se eu consigo não compartilhar, porque aí eu consigo enxergar vocês, para mim é melhor. Bom. Vocês estão vendo o slide ainda? O que vocês estão vendo aí? Tentando sair aqui para a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. Acho que eu consegui. Só preciso tirar isso aqui da minha tela. Só um minutinho, tá, gente? Eu tô compartilhando a tela ainda com vocês. Vocês estão vendo alguma coisa ou não? Não, agora não vejo nada. Tá, gente, eu só vou tentar fechar aqui minha tela, porque eu ainda tô vendo uma tela que eu não quero visualizar. Mas tá estranho pra mim. Bom, enfim. Como que eu faço pra tirar isso aqui, será? Consegui, gente. Agora tá melhor pra mim. Ótimo, perfeito. Bom, aqui, deixa eu ver se eu entendi. A Camila se propôs a começar, é isso? Ou a Gabriela? Colocou eu, é isso mesmo? Pode falar, tá, gente? Abri o microfone. Vamos conversar então? Vamos começar? Quem quer iniciar aí do grupo? Vamos no grupo 1 primeiro, falar de tristeza, depressão, pós-parto. Né? Quem quer iniciar aí o que pesquisou? Alguém quer iniciar, gente? Quem que é do grupo 1? Só se identifica. Quem é do grupo 1? Gabriela Godoy, Letícia. Então tá. Mais alguém é do grupo 1, gente? Gabriela Godoy, Letícia, mais alguém? Tá. Gabriela Nascimento, você é do grupo 1? Também não. Então tá, gente. Então será que é só as duas? Ou Letícia ou Gabriela, uma de vocês quer começar? Ah, a Camila falou que também é. Ou a Camila, se quiser começar pelo chat.
Catiane, Oi, eu posso começar. ótimo. Então, eu pesquisei bastante coisa, né, sobre a depressão e pré e pós-parto, e eu vi que atinge muitas mulheres, 70% das mulheres atingem, e eu fiquei impressionada, porque eu não sabia que atingia tanto assim elas, e também nem sabia que isso ia mexer tanto com elas também. E eu vi alguns casos, né, eu conheço um caso também, que não só a mulher ficou, com depressão, mas o marido também. E porque nenhum dos dois estava sabendo lidar com a situação, sabe? Então é importante falar porque eu acho que deveria ter um, tipo assim, um tratamento, sabe? Porque não é simplesmente você ficar grávida e pronto. Eu acho que deveria ter muita conversa com os dois, sabe? Porque não é uma coisa fácil na vida de um casal, ainda mais se for o primeiro filho, né? Então, como eu vi que atinge, lógico que atinge sempre a mulher, mas também eu já vi alguns pais, né, da criança que também foi atingido e não soube lidar com a situação e acabou descontando no álcool e algumas coisas assim e acabou deixando a mulher pior ainda. Então, eu pesquisei sobre isso. Entendi. E aí vale a ressaltar, né, Letícia, nessa questão, a importância também do pré-natal, entendeu? Porque muitas das vezes o profissional ali de saúde, né, do centro de saúde, por exemplo, tá ali disponível, né, dias marcados até para ter essa orientação, esse acompanhamento, né? Então, na hora que vocês forem fazer estágio, vocês vão observar que muitos centros de saúde têm os grupos, né, que são realizadas as orientações, e tem o grupo de gestante também, entendeu? O problema é que às vezes a gente quer e busca uma solução, só que tipo, a gente não quer fazer sacrifícios, entendeu? Então, por exemplo, esse grupo tá ali exposto para gestante, para que ela possa participar, possa comentar os seus sentimentos, as suas dúvidas, as angústias, tirar suas dúvidas, né? E tem grupos também que até agregam acompanhante, né? Até em alguns encontros, até os pais podem participar, né? E aí, às vezes, vale isso também, a adesão. Né? Porque às vezes tem a proposta desse acompanhamento, mas muitas mulheres não buscam, né? Então, assim, outras, umas por falta de interesse mesmo, né? E outras não é nem por falta de interesse, às vezes por falta de conhecimento, né? Que aquele centro de saúde ali próximo, por exemplo, da casa dela, tem aquele tipo de grupo de reunião, de orientação, né? Mas muito bem colocado, Letícia. Isso É, mesmo. Obrigada e, aí tam, pela sua participação. Pode e falar. só complementando, ontem a gente teve aula, né, sobre, aí a gente aprendeu um pouco sobre a humanização no parto, né? E teve um dos áudios, né, de uma das meninas que trouxe, e ela falou que foi muito bem tratada. E ela aprendeu muita coisa, tipo, como cuidar do bebê, sabe? Foi muito bem tratada. E eu acho que é muito poucas mulheres que têm um contato com isso, porque, principalmente no primeiro filho, eu acho que quando você sai da maternidade com o seu filho no braço, você não sabe muito bem o que faz, nem por onde começar, né? E tem mãe aí que é sozinha, algumas coisas assim, então eu acho que isso gera muita depressão. Então, se todos os profissionais de saúde colaborassem com isso para ensinar, os enfermeiros ensinar como que cuidar de uma criança, dar banho, essas coisas, eu acho que ajudaria muito nessa parte, né? Porque para acontecer uma tragédia, falta pouco, né? Muitas mães aí acabam tendo, né? Acabam até matando a criança, né? Porque às vezes não aceita. Então, é muito importante. Eu acho que todos os profissionais deveriam, né? Saber lidar com isso e ensinar também as mamães, principalmente de primeira viagem, né? Então, Letícia, mas é isso que eu tô até querendo conversar, né? Tentar explicar essa questão aí para vocês, né? Que assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que os profissionais, por exemplo, do centro de saúde, até das próprias maternidades, eles têm o treinamento e eles estão ali para dar orientação e para ajudar a mãe, entendeu? Então, por exemplo, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, esses todos os cuidados que você falou, né? Questão de ensinar, né? Como lidar, por exemplo, ensinar a dar banho, ensinar a trocar uma fralda. Isso tudo, nesses grupos que eu tô te falando, que existem nos centros de saúde, que são, né, grupos de apoio, eles ensinam, entendeu? E inclusive até com a participação, às vezes, dos próprios pais, entendeu? Então, existe isso na saúde. Só que o que eu tô te falando é que, às vezes, muitas mulheres também não buscam participar deles, entendeu? E aí acaba passando aperto depois, né? Por não saber lidar. Ou seja, o atendimento, a orientação, às vezes, da saúde foi oferecida. Só que às vezes essa mulher, por algum motivo, ou ela não tem o conhecimento disso, ou então ela não teve o interesse de buscar.
achando, não, vai dar tudo certo, depois eu dou conta, entendeu? E na maternidade, as mães também têm as orientações, né, dos profissionais de saúde, né, dos técnicos ali, dos enfermeiros. Então, por exemplo, o neném nasceu ali no parto, antes dele receber alta para ir embora para casa, é dado o primeiro banho na presença da mãe, justamente para poder ensinar como que a mãe faz para dar o banho. A enfermeira também ajuda na questão da amamentação. Então, assim, qual que é a posição correta, né? Então, ajuda em colocar ali o bebê, né, no colinho da mãe e para ele ter uma pega correta, para que haja uma amamentação adequada. Então, tem essa orientação e esse ensinamento, assim, né, disposto aí pelos profissionais de saúde, entendeu? Então, às vezes, falta muito interesse, falta buscar isso. Né? E às vezes também, né, para alguns falta oportunidade, né, gente? Então eu acho que é mais ou menos verdade. isso, tá, Letícia? Mas Sim, o tá pessoal, os bom. profissionais que estão envolvidos aí nessa, eles têm todo um treinamento, todo um artifício aí para poder fazer essas orientações, né? Inclusive, vocês vão fazer estágio, né? Obviamente relacionado ao C que vocês estão estudando agora, e vocês vão presenciar, né? E vocês mesmos vão fazer as próprias orientações, né, para as mamães, vocês vão, né, dependendo da instituição, se for aprovado e se tiver como, vocês vão dar o primeiro banho nos bebês, por exemplo, né, juntamente com o docente ali, para poder ensinar para a mãe. Então, vocês vão ter essa vivência, eu acho que vai ser muito rico para vocês, tá? Então, a Letícia, essa questão do apoio e da orientação, você vai ver que tem sim os profissionais de saúde, mas que infelizmente, por algum motivo, às vezes isso não acontece, que é onde o pessoal acaba passando o aperto aí que você relatou, tá bom? Mas Tá muito bom. bom, muito obrigada, viu, pela sua participação. Aí agora eu vou Eu que agradeço. imagina, vou falar aqui a Gabriela Godoy, né, primeiro, que ela levantou a mãozinha primeiro, depois a Gabriela Nascimento. Pode falar, Gabriela Godoy. Então, a minha pesquisa foi que isso é quase fisiológico, né? De 50% a 80% das mulheres, o pós-parto dela, elas ficam tristes por causa da queda dos hormônios e tal, que mexe com o sistema nervoso. E que é uma dificuldade, né? Que eu acho que tem que ter essa atenção no pós-parto, principalmente, que é quando os hormônios de a flor da pele já estão tudo abaixando, né? Isso mesmo, muito importante, Gabriela, a sua colocação. Inclusive no vídeo aula, né, que eu vou dispor para vocês, eu falo sobre isso também, tá? Muito bom, muito bem colocado, viu, Gabriela? Então, gente, a mãe, ela realmente, ela precisa do suporte ali, ela precisa do apoio após o parto, né? Porque ela tem uma alteração ali nos hormônios que acontecem realmente depois do parto, né? Que foi o que a Gabriela falou. Né? E aí, essa alteração desses hormônios faz com que essa mãe tenha todos esses sentimentos aí que foi relatado. Né? Muito boa colocação. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa, Gabriela? Não, Catiane, obrigada. Nada, obrigada eu pela participação, viu? Gabriela Nascimento, sua vez. Oi, então, eu Você é queria do estar. clube também? Aham. Ah, ótimo. Pode falar. É que eu queria estar trazendo um relato que eu vi, uma notícia essa semana, de que teve uma mãe que ela estava muito cansada. Eu acho que todas as mães, né, nos primeiros dias é muito cansativo e meio que se priva do sono, né? Fica meio privativo o sono. E por conta do Isso, muito bem. Deixa eu só fazer um parênteses. Gente, a privação do sono, que é o que a Gabriela acabou de citar, é uma das causas, né, que vai causar tristeza, que vai causar depressão. Muito bem, Gabriela, pode continuar. E nesses primeiros dias, eu acho assim que não só o parceiro, né, mas alguém da família, não sei, sempre tem que estar ajudando, né, nesses primeiros dias. E por conta de ela estar sozinha, que eu estava vendo na notícia, ela foi amamentar o neném dela, ela acabou caindo no sono. Nesse que ela caiu no sono, ela acabou matando a criança. Por conta do cansaço, ela não viu.
Entendi, mas como que foi? Ela dormiu em cima do neném, ele tomou leite aí, teve asfixia, como que foi? Você leu sobre isso? Ela foi dar de mamar e aí quando ela acordou, a criança tava expelindo o leite da boca, do nariz. Foi socorrida, levou para o hospital, coisa mais, mas morreu no hospital. Entendi. Deve ter se asfixiado, provavelmente, certo? Entendi. Nossa, triste, né, gente? Por isso que essas mulheres, elas precisam realmente de suporte, precisa suporte ou da família, ou dos amigos, ou do próprio parceiro, né? Então, de extrema importância aí. Muito bom o seu relato, né, Gabriela, de experiência aí, né? E você quer acrescentar mais alguma coisa, Gabriela? Não, era só isso. Certo, não, tranquilo então. Obrigada, viu, Tatiane, pela sua participação. Oi, Letícia. eu acho que a gente fala muito da depressão pós-parto, mas também tem a pré-parto, né, que você havia pedido para pesquisar. E tem muitas mulheres que apresentam essa depressão pré-parto, só que é um pouco menor, né, do que a depressão pós-parto. É que na verdade o pré-parto ele é mais raro, né? A mulher ter depressão. Assim, a não ser que às vezes é uma gravidez indesejada, né? Ou que tá passando por alguns problemas, né? Que não sejam relacionados às vezes à gravidez, mas, por exemplo, situação socioeconômica, né? Às vezes desemprego, enfim. Né? Aí sim, Preocupação, né, com as coisas. isso. Aí sim, né? Ela vem Entendi. aí relacionada, vinculada, né? Mas geralmente, né? A maioria, assim, curte aquele momento, né? Então, assim, ou então tá esperando, planejou por aquele momento. Por isso que é um pouquinho, assim, é menos comum, né? Do que a pós-parto, tá? Mas muito bom, Letícia. Muito boa colocação aí. E tem mulheres também que quando tem, né, tá no pós-parto, tem a depressão pós-parto, às vezes até o próprio marido fala, mas é o momento mais feliz da sua vida, e você vai ficar triste, pra que isso? Então eles acabam não entendendo, né, o que que tá acontecendo na vida delas, que igual a Gabi falou sobre os hormônios, então eu acho que complica um pouco, né, porque deveria ter mais conhecimento em relação a isso, que pode sim ter uma depressão pós-parto, eu acho que principalmente o marido, né, que a pessoa, companheiro que vai estar do lado dela, deveria entender, né, e não ficar É, falando, mas é o momento mais feliz da sua vida, você vai ficar triste por causa disso, entendeu? Isso é verdade. E aí isso acaba privando a mulher, né? Porque ela fica sem vontade de compartilhar, com vergonha ou com medo de compartilhar esse tipo de sentimento, né? Com a família ou com o parceiro, né? Então isso acaba dificultando aí essa questão, né? É falta de coragem, né? De pedir ajuda, de compartilhar, enfim. Isso mesmo, Letícia. Muito bem. Agora eu acho que a Camila, né, Camila? Vamos ouvir a Camila aí um pouquinho. Boa tarde, Catinho. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu vi praticamente as mesmas coisas que as meninas falaram. Eu não achei alguma coisa diferente disso, mas eu estava até pesquisando aqui alguma coisa diferente para acrescentar em algo, mas até que eu não achei. Certo. Eu vi também, você falou que o pré-parto tá um pouco ligado à gravidez indesejada, à depressão pré-parto, que eu tinha visto sobre isso também, a depressão pós-parto. Tá bom para me ouvir? Tá dando para entender sim, viu, Camila? Tá. E a depressão pós-parto está relacionada a muita coisa, né? Com a queda dos hormônios, a dificuldade que muitas mães têm para amamentar. Então, eu acho que pode ser Isso. uma das causas também a mãe se sentir impotente, se sentir menos mãe do que outras mães, entendeu? De ter que dar fórmula. Eu acho que isso pode ser um indicativo também da depressão pós-parto. E eu vi também que tem uma diferença entre tristeza pós-parto e a depressão em si. Perfeito. A depressão pós-parto. Entendi. E aí você leu o que sobre essa diferença aí, Camila, que te chamou atenção? Eu vi que dependendo da. Ó, eu vou ler o que eu guardei aqui para mim. Dependendo da estatística, de 58% das mulheres apresentam alguma tristeza.
Então, é meio que quase frequente. Entre 50% e 80% das mães ali no pós-parto vai ter algum episódio de tristeza. Isso, a incidência é muito alta, né, Camila? E aí vocês vão Aí, ver, só um pouquinho, cá. Eu gravei claro. um vídeo aula, só complementando isso que você falou que é muito importante. E aí vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho do Baby Blues, tá? E aí vocês vão entender isso que a gente está conversando agora, tá? Muito bom. Pode continuar, Camila. Que aí eu só Eu quero vi isso frisar também. isso para vocês poderem relacionar, tá? Na hora que vocês verem o vídeo, a videoaula, vocês já relacionam com o que a Camila está falando. Pode continuar, Camila. Então, acho que entre 50% e 80% dessas mulheres assim, pós-parto vai ter algum episódio de tristeza, ou disforia, vai ficar irritada. E isso, em geral, acontece a partir ali do terceiro dia, depois do parto, e dura uma semana, 10 dias, 15 dias, e no máximo, entendeu? E isso aí vai desaparecendo. E já a Muito depressão pós-parto começa algumas semanas depois do nascimento da criança e isso meio que afeta ela de uma forma diferente, que ela não consegue realizar as tarefas ali do dia a dia, deixa a mulher mais incapacitada, entendeu? Então ela consegue fazer menos coisa do que ela deveria, né? Que ela poderia fazer. Muito bem, isso mesmo. Quer acrescentar mais alguma coisa, Camila? Não, acho que é só isso até então. Ótimo. Se você lembrar de alguma coisa, aí você levanta a mãozinha aí de novo, tá bom? Tá bom, beleza. Muito obrigada, viu, Camila? Foi muito rica aí sua participação. Muito bom. Eu que agradeço. Andréia, agora é você. Você tá no grupo 1 também, Andréia? Tá, né? Letra A, não precisa nem perguntar. Tá no grupo 1. Pode falar. Boa tarde, Catiane. Oi. Eu estava pesquisando, né, sobre tristeza do pós-parto e pré-parto. Aí eu vi um vídeo de uma moça que ela, tipo, tava no auge da carreira dela, né? E ela tava namorando um moço há 3 anos. E ela, sem querer, né, engravidou. Só que ela tomou a pílula do dia seguinte. Só que aí ela foi no médico e ele falou que se ela tivesse naquele momento fértil dela, ela não adiantaria ela tomar a pílula do dia seguinte. E foi o que aconteceu com ela. E até o 4º mês, o cara falou que ia ficar com ela, que ele estava junto com ela, né? Só que depois ele falou que não era dele, que ele queria o teste de DNA. E ela entrou em depressão, ela só chorava, né? Ela começou a se sentir culpada, por que aconteceu aquilo com ela, né? Mas ela falou assim que ela superou isso com a ajuda da família, né? E ela falou assim que se ela soubesse que a vida dela ia ser tão maravilhosa, ela não teria culpado a gestação dela, né? E eu pesquisei também sobre o Baby Blues, que legal. Vou falar sobre ele no vídeo, Andréia. eu É que queria aí saber o que era, porque eu não por sabia. é por isso que eu nem entrei nele, porque como eu vou falar essa parte da complementação, entendeu? Tá gravado no vídeo aula, mas se você quiser colocar, pode ficar à vontade, não tem problema não. É porque como eu nunca vi falar sobre isso, eu pensei, falei, que é isso, né? Não, tranquilo, pode falar. Aí falou assim que ela é causada pelas as oscilações, né, hormonal, que afeta o corpo da mulher assim que o bebê nasce e traz irritabilidade, choro demasiado, né? Medo de machucar o bebê. Tem mulher que tem muito medo, né, de machucar. Eu tive muito medo de machucar meu filho quando eu tive meu primeiro filho, porque eu não sabia cuidar. E eu fiquei na maternidade quando eu tive no Santa Teresa, eu fiquei num quarto que não tinha ninguém que tivesse neném ali. E eu fiquei sozinha e elas esqueceram de mim, entendeu? Então eu não sabia nem como pegar meu filho para dar o peito. E ele chorava, chorava, e eu falei, ai meu Deus, como que eu faço? Aí nisso veio a enfermeira, eu falei, moça, eu não sei amamentar. E a gente fica muito perdida no primeiro filho mesmo. E eu achei interessante, né, essa parte de machucar o bebê, que é a maioria das mulheres, né? Isso. Muito bem, Andréia. Boa pesquisa. E você pesquisou mais alguma outra coisa diferente aí? Não, aí eu, sobre a depressão pré e pós-parto também, né? Que a depressão e a tristeza, geralmente após o nascimento do bebê, as mulheres, né? Elas ficam mais sensíveis, ela precisa se adaptar à nova rotina, né? Porque a gente
precisa se adaptar à nova rotina. É uma criança, né, que tá para vir, a gente não sabe cuidar, né? E o nosso corpo muda, a gente tem que se adaptar à mudança do corpo, né? E igual a Asmina falou, a Letícia e a Gabi falou que, né, 50% a 70% das mulheres apresentam tristeza após o parto. Aí eu E tinha... isso é uma incidência muito grande, né, Andréia? Uhum. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por ter contado a sua experiência, né, que você começou com a experiência. Eu acho que tudo que a gente compartilha, né, gente, é aprendizado, né, e é enriquecedor, né, muito bom. Por isso que eu gosto de fazer esses momentos com vocês, né, porque a docência é isso, é uma troca de experiências também todo o tempo, né? E aí a gente acaba aprendendo um com o outro, né? E a roda de conversa é para isso mesmo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E a gente vê que tipo, a história dos outros não é diferente das nossas, né? Sempre tem alguma coisa que bate com a gente. Com certeza, que às vezes a gente julga aquilo como tão distante de nós, né, Andréia? Uhum. Mas aí pode ser que alguém da nossa família, ou algum amigo, né, alguma amiga, ou então alguma prima, enfim, algum parente ou algum conhecido esteja passando por todas essas situações, né? E aí a gente vê que está mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Ou também quem já teve filho, né? Não sei, já vão refletindo aí uma perguntinha, né? Plantar uma perguntinha aí. Como que foi, né? Depois do parto para vocês? Como que vocês se sentiram depois do parto, né? Então já fica essa perguntinha aí para vocês já irem refletindo aí. Como foi? Vocês ficaram felizes demais? Ou realmente vocês tiveram esse episódio de tristeza, esse tempo de ficar triste, depressiva? Como que foi para vocês, né? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Eu vou querer ouvir a experiência de vocês. E na minha gravidez também, do meu primeiro filho, eu me sentia muito sozinha, porque o meu marido, ele não... Eu senti que ele não era estava preparado para ser pai. No meu 8º mês, eu tentei me matar. Tipo, tirar minha vida do meu filho, porque eu me sentia muito sozinha. E igual a Gabi também estava falando que a criança morreu por causa do leite. O meu filho também, ele chorava muito, porque ele teve muita cólica, eu não sabia o que fazia. E ele foi mamar, tipo, eu fui dar o peito para ele, ele se engasgou. Ainda bem que, tipo, eu fiquei desesperada, mas eu virei ele de cabeça para baixo e tentei bater para ver se ele voltava, né? Mas eu não tinha experiência nenhuma também. Entendi. Mas aí voltou, Andréia? Voltou. Ele ficou roxo, mas graças a Deus ele voltou. Nossa, que alívio, que bom. Né? Porque às vezes, na época, né, é que assim, tudo que é primeiro, tudo que é a primeira vez que a gente vai fazer, o que acontece primeiro na nossa vida, a gente assusta um pouco mesmo, né? Causa essa insegurança, esse medo de não dar conta, né? Ou então se sentir sobrecarregado, não ter ajuda. Mas às vezes também, né, a gente, não sei com quantos anos você teve, mas, por exemplo, tem muitas mulheres, né, que têm filhos muito novinho, né, muito novinha, né, no caso. E aí, às vezes, não tem maturidade, né, para lidar com toda aquela situação nova, né? E aí é onde acontece os riscos, né, tanto para a mãe quanto para o neném, para o RN, né, gente? Isso é muito triste, né? Mas tá mais ali, né? Gente, isso é muito presente, né? Acontece demais na vida, né? Então, eu acho que é isso. Mas muito bom. Andréia, quer relatar mais alguma coisa? Compartilhar mais alguma coisa? Sobre o cansaço que a gente estava falando, quando meu filho estava com 4 meses também, como ele creio que ele chorava muito de cólica, eu não tive ajuda do meu esposo, né? Hoje ele fala que ele se arrepende muito de não ter me ajudado. E eu joguei meu filho na cama, de tão cansada que eu tava, porque ele chorava 24 horas. E eu cheguei a jogar ele em cima da cama, porque eu não aguentava mais. Tanto que eu não dormia, que eu fiquei nervosa e eu acabei jogando ele em cima da cama. Eu falei, eu não aguento mais. Queria sumir, sabe? Mas eu já me arrependo muito de tudo que eu fiz. Claro que se eu soubesse, não ia ter feito isso, né? Não, mas isso aí junta a privação do sono, né, André? O cansaço, a irritabilidade. Por isso que é tão importante e tão frágil esse momento. Por isso que precisa-se de suporte, precisa-se de apoio, né? Porque a mulher também, nesse momento, gente, ela precisa se sentir cuidada, né? Ela precisa se sentir amada. E ela precisa ter um tempo também para se cuidar e ter o prazer também de cuidar e estar ali com o filho, né? Então, isso é de extrema importância. Para não acontecer esses riscos, né? No caso, essas situações que acontecem aí por conta de cansaço,
né, por conta de estresse, né, de depressão, de tristeza, enfim. É muito bom, Andréia. Obrigada por partilhar, por compartilhar com a gente, né? Que é bom que a gente já vai refletindo também referente a isso, né? O pessoal que tem filho, refletir, o pessoal que não tem ainda, né? Legal também para refletir também. Eu acho que isso é muito importante. Muito bom. Mais alguma coisa, Andréia? Não, só isso. Que ótimo, muito boa participação, viu? Muito obrigada. Gente, a Letícia, eu percebi, porque assim, o restante das meninas que é do primeiro grupo falou, você era do segundo grupo, que é perda e luto do período perinatal. Você pesquisou alguma coisa sobre isso ou você pesquisou sobre a tristeza e a depressão mesmo, que era do primeiro grupo? Se for só do primeiro grupo, não tem problema, tá, Letícia? Ah, eu acho que eu inverti. Nossa, não acredito. Eu acho que eu Não, pesquisei só do primeiro Tatiana, mesmo. não, tranquilo. Oi, Renata. tudo bom? Tudo, e você? Como tem passado? Bem, também, muito calor. Nossa, demais. Meu Deus. Está tudo bem. Sobre a perda perinatal, eu que pesquisei. Ótimo. Pode falar. Mas não tem mais pessoas do primeiro grupo? Não, acabou, porque, ó, a Andréia já falou, né? A Camila já falou, a Gabriela Nascimento já falou e a Gabriela Godoy já falou. E aí o restante, e a Letícia falou que era do seu grupo, mas aí ela, né, se equivocou, mas não tem problema nenhum, tá, Letícia? Importante é a participação. Então, Renata, ficou você, a Solange para falar, a Lê e a Simone. Mas pode falar primeiro, e depois a Simone já levantou a mãozinha, aí eu passo para ela. Ah, então tá bom. Pode ficar bom? Então eu vou falar aqui sobre a perda perinatal. Certo. Geralmente, a reação dos pais a um recém-nascido gravemente enfermo, olha só que eu achei muito interessante isso. Quando a gente fala de perda perinatal, a gente já pensa na morte do bebê, né? Mas Sim. não, tem uma outra situação também que causa luto nos pais, um certo luto. Então, assim, a reação dos pais a um recém-nascido gravemente enfermo ou deficiente é uma forma de luto, devido à perda da criança saudável que esperavam. O luto após a morte perinatal não é diferente daquele após a morte de qualquer pessoa querida. Os pais enlutados podem sentir ansiedade e raiva e culpar diretamente os profissionais, outros membros da família ou a si próprios. Então, eu achei muito interessante isso, Catiane, desse tipo de luto, porque você está ali, a mulher está gestante, esperando o filho, né? E, de repente, o filho nasce, né? E ele nasce com uma enfermidade grave, né? Ou a criança nasce deficiente. Então, é um luto, não deixa de ser um luto. Com certeza. Né? Porque você está ali pensando que vai ter uma criança saudável, né? E de repente você tem uma criança enferma ou uma criança deficiente. Então, você ali sofre um luto por não ter um filho saudável, né? E você, primeiramente, como diz aqui, né? Os pais sentem ansiedade, sentem raiva e eles precisam culpar alguém, né? Acho que devido à dor que eles sentem, então alguém tem que ser culpado devido a essa situação que eles estão passando, né? Mas aí depois eu li em outro lugar que primeiramente eles sentem a raiva, né? Eles começam a questionar por que eu, e depois vem a aceitação. Eles começam a aceitar que o filho dele nasceu, né, tem uma doença, tem um tipo de deficiência, então eles passam por esse processo e aí depois que houve a aceitação,
aí é onde eles começam a lutar por aquele filho, né? Procurar como cuidar, né? Os cuidados que a criança deficiente tem que ter, né? Então ali eles já aceitaram essa situação, então começam agora a partir para o cuidado daquela criança, até enquanto o filho viver. Eu achei muito interessante isso. Muito interessante mesmo, viu, Renata? E aí, voltando para tudo que você, né, nos trouxe, é muito importante, né, o profissional de saúde, principalmente, gente, o técnico de enfermagem, porque o técnico de enfermagem, ele vai lidar todo momento com esse, né, com essa paciente, com essa mãezinha. Então, e também com os pais, né, porque geralmente estão visitando, acompanhando, enfim. E aí é muito importante, né, diante de tudo que a Renata, né, expôs, a enfermagem, ela ficar, né, de uma certa forma imparcial e entender que aquele momento, né, aquilo é o técnico, né, por ter uma ligação e como é que eu vou dizer? Tá ali o tempo inteiro com ele, né, o tempo inteiro com ela, com a mãe. É mais próximo, né? Exatamente, O técnico está ali mais próximo dos pais. Exatamente. Por estar tão próximo ali, né? Então, às vezes, ele é o mais atingido, né? Então, assim, Verdade. algo pessoal, para a gente não levar como algo pessoal, para a gente saber separar isso, né? Separar que é aquele momento que a pessoa está vivendo, que não é nada contra a Renata pessoa, e nem a profissional, muitas das vezes, né? Entender que é um momento que, infelizmente, você, como tá ali, né, bem na linha de frente, infelizmente, foi direcionado aquilo para você, né? Mas é só para frisar essa questão, mas muito bem colocado, viu, Renata? Então, gente, quando a gente fala de luto, né, a gente às vezes só pensa em morte, né? Que foi isso que ela falou. E às vezes não. Às vezes a gente pode ficar em luto e não significa que seja pela morte de alguém, né? Mas por uma situação vivenciada, né? Então, que é algo diferente aí que a Renata trouxe. Muito bom, Renata, esse compartilhamento aí. Quer compartilhar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Não, Tatiane, por O enquanto microfone não. está aberto. Então, tá bom, Renata. Muito obrigada. Por Só enquanto, nós isso por enquanto, né? tá? Então tá. Oi? Qualquer coisa, se lembrar, aí vocês falam, tá bom? Isso serve para qualquer um, tá? Ok. Gente, qualquer uma de Tá vocês. joia. Lembrou alguma coisa, pode acrescentar. Para isso que é a nossa rodinha aí de conversa. Solange, pode falar então você agora, tá com a mãozinha levantada? Eu estava. Tá me escutando? Tô te escutando. Eu estava ouvindo a Renata falar que eu também estava estudando, né? Que também é do grupo, né? Perdas e luto. Existe também não só esse luto, né? Eu estava estudando, vendo os lutos pós-parto, que eu achei muito interessante também, é que muitas das vezes não, igual a Renata falou, que não é só a morte, né? Não é só a morte do bebê, né? E como eu estava lendo aqui, existem outros tipos de lutos também. Os lutos provocados pelo puérpero, né? Não estão associados à perda de um ente querido, mas também são, assim, chamadas perdas que as pessoas têm quando se torna mãe. E eu estava olhando aqui, a perda de... São vários tipos de perdas que também são considerados luto após o nascimento, né? Que é a perda do bebê idealizado na gestação ou até mesmo antes dela, em comparação ao bebê real, que é um ser estranho à família, que foi praticamente o que a Renata falou, né? Aí, outra coisa que eu achei interessante, a perda da condição de filha para se tornar mãe, da mãe para se tornar avó, e assim por diante. Isso também é considerado um luto da puérpera, né? As situações de trabalho onde se podia focar horas e horas nas funções, inclusive horas extras, sem preocupações com o filho. Os eventos sociais precisam ser reduzidos ou cortados por algum período. Isso também, pelo que eu estava estudando, também é considerado um luto. A liberdade do casal, né, na sua intimidade também,
e acaba tendo um afastamento por causa do puérpero, né, também é considerado um luto. O patrimônio financeiro, porque sofre grandes perdas após o nascimento do bebê, também é considerado luto. Então, são muitas perdas que podem gerar grande tristeza e sofrimento psíquico. Muito bem, isso mesmo. Que eu tive estudando, que eu tive pesquisando e achei. Assim que a Renata começou a falar, eu pensei, existe outros também. Muito bem. Que bom que vocês foram além do luto, da morte, né? Não só a morte, né, gente? Eu acho que provavelmente vocês pesquisaram sobre a morte também, né? Se vocês pesquisou também, Solange, leu uma coisa sobre a morte aí? A perda gestacional é a complicação mais comum na gestação, definida como a remoção do embrião ou feto antes de atingir a viabilidade, com a idade gestacional menor que 20 semanas ou peso menor de 500 gramas. Isso. Então, olha quantos tipos que vocês comentaram de lutos hoje, né? Muito bem, tá vendo tanto que é rico, né? Esse compartilhamento? Ótimo, muito bem, Solange. Quer colocar mais alguma coisa? Eu vi você comentando sobre o Baby Blues. Isso. Existe também, eu estava lendo aqui, é o Baby Blues puerperal. Estou errada? Não, tá certinho. É a mesma coisa, tá? Mas assim, o Baby Blues, né, é no puerpério. Muito bem, não tá errado tá. não, Solange. Pode continuar, se você quiser comentar o que você leu. Não. Sem problemas. Não, pode. A Andréia já comentou e seria a mesma coisa, então. Ah, então tá. Gente, fica à vontade, viu? Perfeito, Solange. Muito obrigada, viu, por compartilhar aí com a gente a sua pesquisa. Simone, quer falar um pouquinho? Levantou a mãozinha. Boa tarde. Boa tarde. Eu também pesquisei sobre o luto, porque eu queria ver alguns vídeos, né, podendo explicar mais. E aí eu achei um blog que se chama Mães de Peito. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já. Já? Eu achei muito interessante porque ela fala de tudo, né? Em relação à gestação, a mãe, ela fala sobre gravidez, parto, fala também sobre a violência obstétrica, a alimentação, e mais a maternidade real, que é sobre o luto. E aí, eu achei interessante ela que existe um luto, né? Existe um luto, ó. Existe um tabu em relação ao luto da mulher, em relação a perder essa criança. Alguns profissionais não tem como eu posso falar. Não consegue gesticular direito com essa mulher, né? O modo de falar com ela. Porque ela disse assim que também alguns familiares, quando você perde uma criança, que eles falam, não era para ser, foi melhor assim. Às vezes podia ser um deficiente. E a gente acaba até complicando mais a situação, a gente falando desse jeito. E aí ela recomendou alguns livros também, que eu nem sabia que tinha alguns livros falando a respeito ao luto. Que uma aqui que eu achei bem interessante, que é novo, que se chama Como Lidar com o Luto Perinatal, que são escritoras que vivenciaram esse luto. Uma delas teve 3 perdas, 3 abortos ela teve. Nossa, muito, né? Então, que a gente já falou. E foram abortos consecutivos, igual a gente falou na aula passada? Então, eu não cheguei a ler. Eu sei que ela fala que essa escritora, ela sofreu 3 abortos. Aí, acho que ela não quis dar muito spoiler também, em relação ao livro. Entendi. E tem um também que ela indicou, mas que é um pouco velho, que se chama Até Breve José, que é da Camila Goitacás. Eu também achei interessante, caso vocês queiram ler, porque ela falou que é muito interessante, tanto para as gestantes, né, algumas mulheres que já perderam os seus filhos, tanto como nós profissionais. O jeito da gente gesticular com essa mãe, o jeito da gente falar. E aí, é isso que eu queria compartilhar. Simone, gente, anota aí. Até Breve José, se alguém tiver o interesse, né, de pesquisar. Às vezes consegue o livro até online, né, Simone? Você chegou a pesquisar, não? Eu tentei pesquisar em um grupo que eu tô de livros, mas eu não achei ainda. Eu vou ver se eu acho, caso eu ache, eu mando no grupo da sala. Ótimo, muito bom. Aí quem tiver o interesse, né, gente, de ler, muito, muito bom, viu, Simone? Ótimas colocações aí, muito interessante aí sua pesquisa. Muito bem mesmo. Eu queria falar também em relação
não a vivência minha, mas é uma vivência da tia do meu namorado, que ela teve esse luto, que ela estava grávida e ela descobriu que o filho dela tinha ectopia cardíaca, né? Que é quando o coração tá para fora do peito. Certo, ele tá externo, né? Uhum. Isso. E aí, quando ela fez a ultrassom, o obstetra disse para ela que ela podia interromper essa gestação, que ela tinha esse direito, caso ela queria. E ela falou que ela não queria interromper, porque ela disse que já que ela estava, que ela ia deixar até o final, e que ela queria ver ele também, né? E aí, ela teve essa gravidez, o normal, e aí quando teve a hora de ter, que foi cesárea, não foi normal a parte dela. Certo. Ela disse que ele deu 2 batidas no coração dele. E que ela presenciou tudo. E, tipo, hoje ela tem a foto dele. Tipo, cada familiar tem a foto dele, sabe? Em cima da bancadinha. Pra relembrar esse momento. Ela explica como ele era, que ele era cabeludo, que ela lembra dele, do cheiro. Que ela lembra da roupinha dele também, quando colocaram. E aí, tipo, é muito interessante isso, porque se passou muitos anos depois disso e ela lembra ainda, sabe? Mesmo que seja um filho, mas os familiares também lembravam. Lembra dele, fala. E é triste, porque quando chega, tipo, um dia das crianças, o dia das mães, é até triste você ver ela e saber que ela teve um filho, mas que não tá com ela nesse momento. Eu imagino, não é fácil não, viu, gente? E aí, cada pessoa, né, Simone, reage de uma forma a esse luto, né? Ela não teve depressão, ninguém da família? Não. Que precisou de acompanhamento, que precisou de internação psiquiátrica, não? Não, nada disso. Ela perdeu o útero durante isso, ela teve complicações. Então, já ela também não pode engravidar mais. Nossa, então depois desse episódio, ela não teve mais filhos, Simone? Não. E ela é muito forte, né? Porque ela passou por um trauma muito, né, considerado um trauma grave, grande, né? Um trauma assim. Eu não sei se pra você se a religião traz mais isso, mas eu acho que também, né? Tipo, ela é religiosa. Então, eu acho que a religião trouxe muito isso pra ela, né? O conforto, saber que se que aconteceu foi porque teve que acontecer, eu não sei. De alguma forma, ela reagiu bem a isso. Não tão bem, mas reagiu, Ela né? se pegou a questão religiosa para sair daquilo, né? Uhum. Que bom que deu certo, né? Porque, gente, é muito triste, né? A gente parar para pensar um pouquinho, se colocar no lugar, não dá nem para imaginar. Imagina a dor. E assim, ela ficou lá, né? 9 meses, né? Passou por tudo. Tá... Ai, não consigo nem imaginar, viu, gente? Isso porque ainda não sou mãe, né? E ela Mas passou por tudo isso, né? nossa, difícil, muito difícil. Por isso que eu perguntei se ela não teve nenhum trauma, se ela não teve que internar ou teve depressão. Porque isso é um fator de risco para que pudesse acontecer, né, Simone? Sim, verdade. Ela guarda, sabe, até as roupinhas que ele teve, ela guarda ainda. Foto, essas coisas. E aí, Simone, ela poderia ter até tido uma psicose puerperal, né? Que é um transtorno mental ali, que aquela mãezinha, ela perde noção, né? Ela fica desconectada ali da realidade, né? Que eu também vou abordar essa psicose puerperal, tá, gente? Na videoaula, tá? Então é legal vocês assistirem também depois, tá bom? Muito interessante. E nossa, muito pesado, viu, Simone? Mas muito rico também, você poder compartilhar com a gente, para a gente poder também, né? Pensar, refletir sobre isso. Muito bom. A Camila, inclusive, perguntou se esses transtornos, eles estão ligados às mães que abandonam seus bebês. Sim, também, viu, Camila? Principalmente a questão da psicose puerperal, né? A questão da depressão, né? Da tristeza, podem estar ligados, sim. Quando elas têm o filho, né? E que por algum motivo elas, né? Ou colocam para doação. Não, muito triste, né? Mas pode sim, viu, Camila? Letícia, só um minutinho, tá? Eu já volto, eu já falo com você já de novo. Deixa eu só. Quem que tá falando mesmo? Ela caiu, será, gente? Ah, não, Simone, tá aqui. Simone, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Eu tinha visto também em relação ao protocolo, né, que existe no Canadá e que não existe aqui no Brasil, em relação a fazer uma caixinha com todos os pertences dessa criança, tipo,
a pulseirinha que eles colocam, poder ter os fios de cabelo dentro dessa caixinha, a roupa que foi usada na maternidade. Eu achei bem interessante isso, que não tem esse protocolo aqui, né? Eu vi na página. Então, muito interessante mesmo. Muito bom. É só isso mesmo, Tiane, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Da sua pesquisa, da sua participação. Gente, é muito importante vocês participarem. Eu fico muito contente quando vocês se dedicam na pesquisa, porque a gente sabe quando vocês se dedicam, né? É diferente. E aí é muito, muito gratificante. Eu tenho certeza que os colegas têm a mesma sensação, né? Quando é aula assim, roda de conversa, talvez por isso que vocês gostem, né? Eu também gosto muito, porque é isso, né? Um compartilhar aí de saberes do que foi pesquisado, muito importante também. E aí é importante também porque através dessas aulas a gente consegue desenvolver vocês e avaliar vocês também na questão da comunicação, porque é muito importante na enfermagem, né? A Carla deve ter já conversado sobre comunicação com vocês, né? É essencial na enfermagem. Então é muito bom, né? Esse tipo de aula por conta disso. Muito bom. Agora falta só a Lê. Ô, Lê, quer falar um pouquinho? Contar aí o que você pesquisou sobre a perda e o luto? Eu queria falar um pouquinho sobre casos de seu sofrido. Seu sobrinho é bebê prematuro. Ele nasceu quando tinha só 7 meses. Ganhou 1,9 kg. Naquele tempo, muito difícil com minha irmã para cuidar filho dela. Certo. Bebê apareceu vários problemas de olhos, pele e sistema digestal. Ele chorou muito na noite. Por isso, muitas vezes, ela leva filho dela para México para verificar e tratar. Também, muito difícil sobre alimentar. Ele tem sistema digestal muito fraco e fácil de vômito. Graças a Deus, naquele tempo, minha mãe e marido dela acompanhou e ajudou ela muito para cuidar, alimentar e tratar bebê. Mas, na verdade, faz muito tempo o bebê pode tornar na mesma outra criança. Mas, na verdade, até agora ainda um pouquinho devagar, com a mesma idade. Porque ele nasceu muito cedo, antes mais ou menos 2 meses. Obrigada. Entendi. Ok, mas deixa eu só... Ele não morreu não, né? Ele morreu ou não? Não. Agora já 8 anos. Ele já tinha 8 anos. Ah, tá. Ai, que bom. Né? Pelo menos terminou tudo bem, né? Só naquele tempo é muito difícil. Agora é melhor, é bom. Agora deu uma melhorada, né? Mas ainda é complicado, né? Vivenciar, passar por isso, né? Pelo que eu entendi a história aí, foi um prematuro de 7 meses, certo? Sim. Ah, então tá. Ô Lê, e você leu alguma coisa sobre perda e luto? Sim, eu pesquisei um pouquinho na internet. Certo. Na verdade, muito difícil quando mais nesse tempo para mãe é muito difícil. Entendi. E você quer colocar mais alguma coisa? Não,
Participa pouquinho, assim. Então tá bom, muito obrigada, viu, pela sua participação, por compartilhar a experiência aí. Muito obrigada. Ótimo. Letícia, você queria falar mais alguma coisa? Então, como eu tinha pesquisado errado, né? Eu dei uma pesquisada aqui e como a minha irmã já passou por esses problemas, né? Que ela teve 3 abortos também, eu acho que isso conta também, né? Como um luto, porque querendo ou não, ela acabou tendo plano, sonho, né? Então, Ah, não, com é, certeza. né? E tem um blog que chama Silêncio da Luz, não sei se você já ouviu falar. É uma mulher que ela perdeu uma filha e ela estava na barriga ainda, mas ela perdeu a criança e ela morava lá na Inglaterra na época. E aí ela teve várias ajudas, sabe, por telefone, essas coisas assim, sabe, grupo de apoio, mas foi tudo por rede social. E aí quando ela voltou aqui no Brasil, ela começou a pesquisar mais sobre isso, se o SUS tinha essas coisas para ajudar as mulheres, né? Porque todo mundo passa por isso, né? Então Sim. ela fez um blog e hoje ela dá palestra em hospital, em escola técnica, em faculdade sobre isso. Eu achei legal compartilhar com vocês, porque se toda a escola, hospital, né, pudesse ter uma palestra sobre isso, para a gente aprender mais, ia ser muito legal, né, para a gente saber lidar com essas coisas. Com certeza. E coloca aqui para nós, Letícia, no chat, igual a Simone fez, porque aí o pessoal dá uma olhadinha. Esse eu não conheço, Tá não. bom, vou colocar. Tá? Coloca Vou sim. colocar. Acho que vai ser interessante. E aí, quem tiver tempo, né, gente, tiver interesse, né, em estudar, quem gosta de estudar, que eu sei que nessa turma tem gente que gosta de pesquisar e de estudar, corre lá atrás, né? Eu acho que conhecimento nunca é demais, é sempre bom, né, a gente buscar e aumentar o nosso conhecimento, né? Que a única coisa que ninguém tira da gente é o nosso conhecimento, né, gente? Então, assim, vale a pena, né? Eu acho que dicas aí, né, compartilhamentos, vale muito a pena, muito mesmo. Perfeito. Alguém mais quer colocar mais alguma coisa? Agora, saindo aí fora um pouquinho dos grupos, se alguém quiser colocar, porque às vezes aconteceu alguma coisa, né, relacionada ao outro grupo que não é o seu. Agora é o momento, gente. E é um momento também, né, quem for mãe, se quiser compartilhar aí conosco a experiência, se passou por uma tristeza ou passou por uma depressão, também é importante. Tá? Então agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Aí quem é a Andrea já contou o relato dela, né, que ela passou com o filho. E aí as outras mãezinhas aí que estão aqui presentes no grupo, se quiser compartilhar também vai ser muito bem-vindo. O meu luto foi a perda daquela gravidez, não sei se considera luto, mas também, como eu disse, não tive nem tempo de vivenciar o luto, porque 60 dias depois eu estava grávida novamente, que foi a gravidez nas tubas, né, a gravidez tubária. Ah, é considerado sim, viu, Solange? E eu acho que também eu tive na minha primeira gestação, que quando eu estava lendo agora aqui, estudando esse luto, né, no porpério, que eu comecei a dar uma viajada assim para trás, né, passou um filme assim na minha cabeça, eu falei assim, a gente não sabe, mas a gente acaba vivenciando, né? E eu acho que foi um ponto mais forte, foi quando eu já até comentei aqui, não sei se eu estava na sua aula da Natália, que quando eu saí para levar meu filho para casa, da primeira gravidez, que eu tive a alta, eu parei na porta do hospital e não tinha quem me tirava dali. Eu comecei a chorar, que até meu marido me acalmou e falou assim, calma, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu vou fazer da agora para frente. E olha que eu tô com um bebê de 2 dias. Sabe, acho que foi na sua aula. Foi sim. Um bebê de 2 dias, e aí? Foi bem próximo do que a Letícia falou, né, Solange? Daquele desespero ali de ter aquela responsabilidade. Agora, como vai ser? Como que eu vou lidar com essa situação nova? Esse mocinho ou mocinha que tá aqui no meu braço e que eu vou ter que dar conta agora. Mocinho. É mocinho? Ai, que bom. Hoje já tá com 30 anos. Oh, meu Deus, que beleza, Solange. Quase da minha idade. Eu sou um pouquinho mais velha,
Mas tá valendo? Isso é a idade. Não, mas é muito bom, muito gratificante, né? Aí ver que. E para você nunca vai deixar de ser o mocinho, o menininho, né? Não tem como. Nunca. São meus Com meninos. certeza. É igual minha mãe, né? Minha mãe é as meninas, eternamente meninas, né? Já estamos tudo ficando velho e tá lá. Os meus são eternos meninos. Exatamente, verdade. Mas, gente, é muito lindo ó, esse amor de mãe, né, gente? Nós vamos conversar depois um pouquinho na próxima aula, né, disso, mas é um amor, assim, incondicional. Eu tenho pela minha mãe, né, mas não tenho filhos ainda, mas eu imagino que de mãe para filho também deve ser uma coisa mais forte ainda, né, gente? Mas eu acho que é isso aí. Muito bom. Obrigada, Solange, por compartilhar. Gente, alguém mais quer compartilhar alguma experiência que teve, né, após o parto dos filhos? Se teve, se sentiu essa tristeza, essa depressão, ou se foi super tranquilo, saiu da maternidade super feliz já? A Andréia já compartilhou, a Solange já compartilhou. Alguém mais quer compartilhar? Quem tem filho aí entre vocês? Camila, você tem filho? Renata tem filhos. Pode falar, Renata. Eu tenho um de 23 anos e um que vai completar 18 anos agora no mês que vem. Nossa, na fase da aborrecência. Mentira, já passou dessa fase, né? Então, como eu apresentei um trabalho ontem falando do parto da minha primeira gravidez, né? Que não foi nada bom, foi bem traumático. Então, depois que o meu filho mais velho nasceu, eu na maternidade eu me senti muito mal. Hoje eu entendo, na época eu não estava entendendo nada. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte no quarto. Certo. Aí veio o médico anestesista, veio a ginecologista e fizeram alguns testes comigo, acharam até que era reação da anestesia. Mas não eram. E eles também não me falavam nada. O que eram, o que poderia ser. Mas aí a enfermeira entrou no quarto, mandou um suco de laranja, 1 litro de suco e pediu para que eu tomasse durante 1 hora. Até 1 hora era para mim tomar todo aquele suco. Eu tomei, sem saber o que estava acontecendo, eu tomei. E ali mesmo eu já comecei a sentir muita tristeza, eu tive dificuldade de amamentar meu filho. Me levaram até o banco de leite junto com meu filho, e eu falei, nossa, que bom, agora eles vão dar mamadeira para o meu filho, vai dar leite, porque meu filho estava morrendo de fome. Mas a enfermeira veio conversar comigo e ela me ajudou a conseguir dar o peito para o meu filho, ela colocou ele numa posição de cavalinho, certo. E ele conseguiu pegar, né? Eu consegui amamentar meu filho. Aí depois me levaram para o quarto novamente. Aí no dia seguinte eu tive aula, mas eu não estava bem. Eu estava muito triste e muito agarrada ao meu filho. Aí eu cheguei em casa, depois chegaram as visitas, eu com a cara bem amarrada, não sorria, muito irritada. Aí teve meu cunhado que pediu para segurar o Rafael no colo e eu falei que não, eu não lembro disso. Ele fala para mim até hoje que eu disse não, porque ele poderia deixar cair, com medo dele deixar cair, do meu filho cair do colo dele. E aí, quando meu filho já estava com 4, 5 meses, eu comecei a ter crises muito fortes de ansiedade, de choro, de raiva, muito intenso, até que me levaram para um médico e o médico descobriu que eu estava com depressão pós-parto. E aí eu comecei a fazer o tratamento contra a depressão. Nossa, aí eu tive uma melhora, mas eu continuei com os medicamentos. 4 anos depois eu engravidei novamente do meu segundo filho, do Vinícius, aí que foi mais sofrido ainda, foi muito difícil. Eu tive que parar com o meu tratamento por causa da gravidez, né? Então eu sofri muito na gravidez do Vinícius, do segundo filho,
Certo. E foi uma luta, eu tive que lutar contra a depressão sem os medicamentos. Toda semana eu passava com o meu ginecologista. Toda semana eu tinha consulta. E assim, eu vivia no pronto-socorro por causa dos vômitos, né? Então eu tomava o Dramin para controlar os vômitos, e o Dramin também me ajudava a ficar mais calma, me ajudava também a conseguir dormir. Então eu levei essa gravidez aí até as 39 semanas. Com 39 semanas fizeram a minha cesariana, e com 4 meses de nascida eu tive que tirar meu filho do peito para eu poder retomar o meu tratamento. Então não foi fácil não, foi uma gravidez muito, muito difícil do segundo filho. Nossa, dá para ter uma ideia. Ô, Renata, e qual o aprendizado que você tirou dessas duas experiências de ser mãe? Tatiane, não é fácil, Certo. não é fácil. Né? Eu aprendi que realmente como que eu posso te dizer? Porque o meu não foi assim, né, como eu ouço das outras meninas, que falam, legal, foi maravilhoso, né? Eu tive uma gravidez tranquila, né? Os meus não foi assim, né? Mas assim, se você perguntar para mim se eu me arrependo de tudo que eu passei, não. Agora, o aprendizado, o que eu posso te dizer? Posso te Eu ajudar? não sei. Pode, por favor. Superação. Eu acho que resume o seu aprendizado aí. Porque você nem imaginava e hoje você está aqui, Renata. Tá aqui contando pra gente, com 2 filhos já grandes, criados, fazendo curso técnico de enfermagem. Então, eu acho que é bem isso. O aprendizado talvez que, tipo assim, aprendizado talvez assim, ó, não desistir, não desanimar perante as dificuldades, porque eu sou forte o suficiente para superar. Eu acho que é o aprendizado aí, é um dos aprendizados, né? E o que eu quero fazer depois que eu me formar, depois que eu começar a trabalhar, né? Eu quero ajudar as pessoas que estão passando por isso, por essa dificuldade, por esse sofrimento. Isso. Mas não contando o que eu passei, dando força para elas. Orientando, né? Dando força, porque quando você está nessa fase desse sofrimento, de que você está grávida, e mesmo grávida, está com depressão, o que você mais quer é ser apoiada. Com certeza. Você quer alguém do seu lado, né? Você quer alguém que segure sua mão, né? Como eu falei ontem também durante a aula, né? Quando eu estava na sala de pré-parto do meu primeiro filho, que eu falei que até hoje eu lembro do técnico de enfermagem que estava do meu lado o tempo todo segurando a minha mão. Ele estava fazendo estágio, hoje eu sei. Ele estava ali fazendo estágio e o tempo todo ele ficou segurando a minha mão. Ele se chama Rodrigo, um menino novo, ficou o tempo todo do meu lado segurando a minha mão e eu pedia para ele, pelo amor de Deus, Rodrigo, me ajuda, me ajuda. Ele falava, eu não posso fazer nada, mas eu estou aqui, calma, calma, calma. Ele ficou do meu lado o tempo todo. Muito legal. Então, e aí agora... Pode terminar, Renata, desculpa. Depois eu falo o que eu ia falar, se eu não esquecer. Isso é muito importante para mim, porque eu tive o Rodrigo do meu lado, porque o médico era muito grosso. Ele só ia lá de vez em quando, fazia o exame de toque e ia embora. Agora, quem ficou ali do meu lado foi o Rodrigo, foi o técnico de enfermagem. Muito bem. E aí, pra vocês verem, né? Daqui a pouco, por exemplo, a Renata vai ser a Renata na vida de alguém, a Andréia vai ser a Andréia na vida de alguém, a Gabriela vai ser a Gabriela na vida de alguém. Então, quer dizer, as pessoas que fazem o bem pra gente, principalmente nos momentos mais difíceis, a gente nunca esquece, né? E aí, como é bom... Já tem 23 anos, eu não esqueço do Rodrigo. Exatamente. E aí, como é bom você ser lembrado por algo positivo dentro da sua profissão que você fez, né? Onde você fez a diferença, né? Ainda mais que hoje é tão difícil. E aí, Renata, igual eu te falo, a mesma experiência, né, que o Rodrigo teve como estágio, você também vai ter. Que você vai passar por isso também, você vai estar podendo fazer o que ele fez por você
para outras mãezinhas, né? Para outras mulheres. Olha que bom. Imagina o seu Verdade, sentimento Tatiana. na hora que inverter e for você lá, fazendo o que ele fez por você. Maravilha, eu quero fazer muito isso, ajudar muitas pessoas. Isso é bom. A enfermagem é isso, é amor, é a arte de cuidar, né? Sem olhar a quem, né? Então, acho que é isso mesmo. Muito bom, perfeito. Quer falar mais alguma coisa? Completar mais alguma coisa? Não só isso, senão é muitas histórias, são muitas experiências. Não, mas que Aí vai bom. tomar toda conta da aula aí. Mas eu te agradeço por me dar essa oportunidade, as meninas também, ouvindo de novo mais um pouco da minha história. Peço até desculpa por ser tão repetitiva, mas eu tenho muitas histórias. Não, mas isso é bom. Aqui é o momento, a roda de conversa para isso mesmo, né? Então, eu acho assim, para a gente aprender um com o outro e ouvir um ao outro, né? E gravar ali, anotar o que a gente acha e julga importante que foi falado. Eu acho que é isso aí. E tudo é conhecimento, tudo é aprendizado, né, gente? Vale muito a pena. Né? Então, eu quero agradecer a todos vocês, tá, meninas, pela participação. Vou falar meninas, porque só tem menina hoje, né? São 9. Eu quero muito agradecer a participação de vocês. Pena que foram só 9 alunas que participaram, né, da sala. Mas foi muito rico, né? Com 9, o tanto que foi rico, né? Imagina se a sala inteira aí tivesse presente aí conosco. Mas, tranquilo, gente. E aí, vamos encerrar, né, essa roda de conversa. E aí, Solange, depois que terminar a aula, se você puder fazer o favor de avisar lá no grupo, então, para mandar a pesquisa para mim, tá? Por e-mail. Eu te agradeço, né? O restante do pessoal. Vocês que estão na aula não precisam mandar, não, tá bom, gente? Que eu já vi que vocês fizeram, tá tudo certinho. Vocês falaram, tá tranquilo, tá? É só quem não participou da aula mesmo. Cada um faz a pesquisa conforme a letra que tiver lá dentro Isso, cada um faz a pesquisa conforme o grupo que estava. Tá bom. E aí depois assiste a aula, Solange, a roda de conversa gravada e a aula que eu vou disponibilizar para vocês no Arquivos, tá bom? Ok. E aí vocês também, a aulinha, vocês pegam lá também em Arquivos, tá bom, meninas? E deixa eu falar uma coisinha para vocês, só para a gente encerrar, né, nossa aulinha de hoje, a atividade da semana, tá? Então, na quarta não dei atividade, hoje é de atividade e a última atividade da UC, tá bom? Uma atividade bem simples, eu acho que vocês vão gostar de fazer, porque é bem tranquila, tá? Eu quero que vocês tragam, né, para a próxima aula, dia 7/10, na quarta-feira, tá, gente? Uma imagem que vai mexer com vocês em relação ao aleitamento materno. Ai, muita delícia, né, gente? É muito bonito, muito bonitinho, né? Então, vocês vão trazer uma imagem de aleitamento materno para a gente poder refletir um pouquinho nessa imagem, através da imagem que vocês trouxerem. Então, na hora que você vê a imagem, você pensa assim, ó, aleitamento materno e humanização. Pronto. Tá? E aí, vocês vão trazer uma imagem aí para compartilhar com a gente. Tá bom? Essa é a tarefa, a atividade da semana. Tá bom, gente? Tudo bem para vocês? Ok. Isso, vai ser para quarta-feira, tá, meninas? Não vai ser para sexta, não. Vai ser para quarta, porque é a minha última aula na UC8, na quarta-feira, tá? Quando for na UC9, na sexta-feira, eu já vou começar uma UC nova com vocês. Vou começar a UC9 com vocês na sexta, tá? Então, por isso que é na quarta. Tá bom? Então, quarta-feira, dia 7/10, uma imagem bem bonita que vocês acharem. Ou, gente, pode até ser uma foto de vocês com os filhos de vocês, se vocês quiserem, tá? A gente só vai fazer um link ali de aleitamento materno e humanização, tá bom? Então, uma imagem bem bonita aí para vocês poderem comentar rapidinho a imagem, o que vocês pensaram, o que vocês sentiram na hora que vocês viram essa imagem, por que vocês escolheram aquela imagem, ok? É essa atividade. Eu acho que vocês vão gostar de fazer porque é bem gostosinho, tá, gente? E é isso. Alguma dúvida? Querem perguntar? Tranquilo? Bom, então eu vou parar aqui a gravação, tá, gente?